desejo proteger o meu jardim. Você deseja? Se sim, fique conosco nessas reflexões hoje no terceiro dia com a vida de Joquebede, mãe de Moisés. Seja bem-vinda em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje estamos no terceiro dia de reflexão com o tema Protegendo o meu jardim. Que jardim? Meus filhos, aqueles que o Senhor tem colocado aos meus cuidados, sejam esses netos, sobrinhos, crianças, se você de uma escola, se você é uma professora, do seu bairro, da sua igreja, o que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Talvez você diga assim, não há criança nenhuma em minhas mãos para um cuidado, mas você é uma mulher intercessora que tem sabedoria dos altos céus e que foi escolhida para ajudar, para ensinar e instruir outras mulheres para esta função. Talvez você também possa dizer, mas eu nunca tive criança, nunca tive filhos, nunca tive netos, sobrinhos ao meu redor. Então, por que ouvir essas reflexões? Porque essas reflexões não são somente direcionadas para o cuidado de uma criança, mas serve também para o cuidado da nossa vida. Serve para o cuidado de um jovem, de um adolescente, de um adulto que talvez esteja perdido e que precisa do seu auxílio. Precisa das suas instruções, mas instruções inspiradas pelo Senhor. E como que eu recebo instruções inspiradas pelo Senhor? Lendo a palavra, porque a palavra é a inspiração para o nosso ensino. E Joquebede, uma mãe zelosa descrita aqui no livro de Êxodo, esposa de Anrão, da linhagem da tribo de Levi, passavam ali por uma situação de escravidão extrema e o faraó, o rei do Egito, ele faz um decreto de que todo menino nascido deveria ser jogado ao rio. Mas Joquebede não se conformou com aquela situação, e nesse não conformismo, no primeiro momento, primeira atitude que Joquebede tem é de proteger, de guardar o seu filho, como está aqui no capítulo 2 do livro de Êxodo, no versículo 2. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Joquebede, mãe de Moisés que acabara de nascer, ela o guardou. E o nome de Joquebede significa Senhor é glória. Então, esta mulher que estava ali em proteção de um filho, e todo filho faz parte da vontade de Deus, faz parte de uma permissão de Deus, e há um plano para um filho quando ele é nascido. No Salmo 127 fala que os filhos são herança e que há galardão para aqueles que os têm, do trabalho de educação, de proteger, de guardar, de instruir, de zelar por uma família. Então Joquebede aqui, ela guarda o filho e ela diz que o filho, ela percebeu que o filho era formoso. E dentro da tradução original desta palavra, do estudo da nossa Bíblia aqui em casa sobre palavras-chave, diz que formoso significa pureza, claridade, ou seja, um verbo identificado para indicar o brilho de um céu claro, ou seja, da própria luz do Senhor sobre um propósito de glorificar o nome do Pai, mas através de um desígnio, de um chamado. E o Senhor tinha um plano para Moisés, que era de liderar um povo para que estes fossem libertos dessa escravidão que viviam na época. E Joquebede percebe que é algo diferente, então ela protege esse filho. O que o Senhor tem dito sobre a sua geração? Sobre os seus filhos, sobre aquela criança que está na escola, que você é professora, sobre aquela criança, aquele adolescente que está na sua classe de escola bíblica, de culto infantil. O que o Senhor tem dito ao seu coração sobre esta criança que você tem pensado, que você tem orado por ela?
qual é o propósito, qual é o desígnio. Tem crianças que já dizem: serei pastor, outros serei médico, outros serei missionário, outros falam da importância de ser pai, de um dia casar. Então cada criança ela tem falas, expressões que o Senhor pode estar falando ao seu coração algo para prestar atenção nesta criança. E quando eu presto atenção, eu começo a ter uma oração direcionada, uma oração pedindo para que os planos de Deus não se desviem dessa criança, desse filho, desse neto, desse sobrinho e assim por diante. Você perceber a formosura dele, ou seja, o brilho que há nele, que é o brilho da vontade de Deus para a vida dele. E já começar a orar. Começar a orar pelos cônjuges, se for uma menina, orar pelo futuro esposo, se for um menino, orar pela futura esposa, a profissão que vai exercer, o chamado que vai exercer, o que é que está preparado para esta criança, há um plano para ela. E muitas vezes nós desviamos. Por quê? Porque somos inserida num contexto de tendência social, de tendência profissional e nos esquecemos de perguntar para Deus qual é o propósito. Enquanto o Senhor não responde, nós continuamos a orar pedindo a direção do Pai, instruindo esta criança fundamentada na palavra de Deus, guardando para que ela não tome decisões fora da faixa etária dela e que influenciarão para o resto de sua vida. Guardando esta criança enquanto ela não toma decisões do que assistir numa televisão, do que assistir numa internet, mas você vai protegendo daquilo que ouve na escola e você ensina o correto, dizendo que aquilo, às vezes, ela precisa saber para fazer uma avaliação, mas que aquilo não é verdade para aqueles que amam a Deus. Então você precisa guardar, como fez Joquebede neste versículo 2. Escondeu por 3 meses. Enquanto esta mãe podia esconder, ela escondeu. Muitas pessoas dizem assim: eu não posso criar o meu filho em uma bolha, onde ele não vá observar um mundo tão deturpado dos valores do Senhor. Realmente, eu não posso esconder, mas enquanto esta criança, ela não tem a livre decisão para algumas coisas, você guarda, você explica, você enraiza o coração desta criança na palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz que: instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensine o menino no caminho. Qual caminho? O caminho do Senhor. E você precisa estar inserida também neste caminho para que haja anuência, para que haja credibilidade em suas palavras, através de suas ações também. Você dizer para uma criança ser mais calma, ser mais paciente, esperar que a comida vai chegar, esperar a vez dela, e você não ser uma pessoa paciente, você não dá credibilidade naquilo que você ensina hoje. Você pedir para uma criança não gritar e você mesmo é aquela que grita o tempo todo, você não está dando credibilidade. Então guardar a criança, como Joquebede fez, é guardar das intenções malignas de querer destruir a mente e o coração, e guardar a criança para que ela seja enraizada na palavra de Deus, e as suas atitudes fazem também com que as palavras de Deus sejam fundamentadas. E assim foi Joquebede no primeiro momento. Joquebede passa por algumas características, por algumas ações que levam à proteção daquilo que Deus tinha como plano para a vida de Moisés e, consequentemente, para a vida do povo. Joquebede, ela guardou, que foi neste primeiro momento. Mas Joquebede também preparou esta criança. Como já falamos nessa reflexão, de instruir a criança no caminho em que deve andar. Então eu preciso preparar as emoções dessa criança, deste filho. Então qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer jovem que passar na sua mente, eu vou chamá-lo de filho. Como Paulo chamava Timóteo de um filho amado, que era aquele que era um discípulo dele, de Paulo. Então, este filho, um filho amado, uma filha amada, você precisa guardar enquanto você consegue guardar, porque há um momento que ela terá o livre-arbítrio de decisões,
ela poderá começar a tomar algumas decisões sozinhas a partir da faixa etária necessária. E esta mãe, ela guardou, preparou um cesto. Continuando sobre a história de Joquebede, no versículo 3 diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e o betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Joquebede preparou esta criança para ser lançada no rio, porque ela já não podia mais guardar esta criança e havia um decreto para que todos os meninos fossem jogados ao rio. Mas antes que Joquebede o colocasse ali, ela preparou esse cesto. Eu preciso preparar a minha criança, o meu filho, para ser colocado na escola, para ser colocado na casa de um amigo, para ser colocado num clube, para ser colocado num parque, para ser colocado na vida. Naquilo que começará a gerar nele olhares, observações que podem ser contrárias àquilo que você guardava, daquilo que você instruía. Porque a instrução ao filho, ela nunca termina. Mas você precisa prepará-lo para isso. Então, enquanto eu guardo, eu preparo. Preparo falando a ele que situações ocorrerão e que ele precisa tomar as decisões. E as decisões, elas precisam ser a favor da palavra de Deus. E dizer que quando essas decisões não são tomadas a favor da palavra de Deus, frutos são colhidos. Se na palavra de Deus, frutos bons. Fora da palavra de Deus, frutos ruins. Como você tem trabalhado com o seu filho? Lançando sem nenhuma instrução e nenhum discernimento de resultados de sua escolha? Ou você tem realmente preparado e colocado a ele as intenções reais do mundo, as intenções reais da palavra de Deus, as intenções reais de uma boa escolha? Você precisa dar a este filho respaldo, respostas. Você precisa ter um momento com ele de ensinamento, de discipulado, de oração, de leitura da palavra. Um momento de qualidade com seu cônjuge, por exemplo. Um momento de qualidade com a família, para que este filho comece a observar que ele está sendo preparado para enfrentar as negativas do mundo, ou a mão contrária do mundo em relação à palavra de Deus. Ele precisa entender o quão legal, o quão gostoso, o quão edificante é estar em uma igreja, estar no meio da família, estar no meio de pessoas saudáveis que tomam decisões que agradam ao Pai. Você precisa preparar este filho, preparar o cesto, betumar, protegendo as emoções deste filho quando ele for humilhado na escola, por exemplo, quando ele não aceitar estar no meio de um grupo de crianças que destroem, que mentem e que não respeitam a autoridade. Você precisa preparar este filho e preparar o cesto como esta mãe fez. É o mesmo que você preparar as emoções do filho. E como já falamos, orando com ele, lendo a palavra com ele, explicando, olhando, olho a olho, face a face, para que ele entenda, para que ele acredite naquilo que você tem falado. Mas lembre-se que o seu testemunho falará muito mais do que as tuas palavras. E amanhã, no quarto dia, continuaremos a falar sobre as ações desta mulher, Joquebede, uma mulher que tem o significado em seu nome, Senhor é a glória, porque ela é a própria representação do Senhor para a vida de Moisés. E assim você, a sua família, é a representação de Deus para a vida deste filho, desta criança que cresce em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Proteja as emoções. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.